Como eu queria ter aqui conosco Oneil de Casarré, a melhor versão dublada do Pica-Pau no Brasil e a voz de Jaiminho do Chaves. Mas como isso não é possível, eu trouxe aqui quem conviveu com eles e sabe muito deles, Luiz Casarré, que é sobrinho. Então espero que vocês gostem. Vamos conhecer um pouco mais desses dois figuras por trás das câmeras. Como era o jeito deles, personalidade deles. Você quer saber? Fica nesse vídeo até o final que você vai conferir essa entrevista. Você é sobrinho do Oni e do Older. Por quê? Exato. Por causa do seu pai? Exato, meu pai é irmão deles. Meu pai era o irmão do meio. O Older era o mais velho, o Olney o mais novo, meu pai era o irmão do meio. Vamos lá pela primeira pergunta. Como era o Oni e Older fora das câmeras? O jeito deles, personalidade, como eles eram com você? Acho que como todo tio, né? A relação de família é sempre muito próxima, é muito quente, né? Então sempre foi uma relação muito boa com os dois. Eles eram diferentes um do outro, mas a relação com os dois sempre foi muito boa, muito agradável, assim. Então sempre foi muito legal. Entendi. Você veio de uma família de artistas. Seus avós eram atores de cinema brasileiro, Oneil e Older na dublagem. Atuavam também. Seus tios fizeram a alegria de muita gente. Como era ser sobrinho da voz do Pica-Pau e do Jaiminho do Chaves? Era muito legal, né? Porque a gente ligava a televisão e eles estavam lá, né? Durante a infância, então era muito legal, era muito interessante, além de vê-los no cinema, ver na televisão, né, porque os dois eram atores de cinema, TV e teatro, várias vezes pude assistir as peças de teatro deles também, então era muito interessante. Agora essa coisa da dublagem é mágica, né, porque mesmo hoje em dia, às vezes eu estou assistindo um filme mais antigo, ou um desenho animado mais antigo e vem a voz, né, eles estão lá, né, ainda. Então é muito legal, era muito divertido e como garoto, né, como criança, né, como adolescente, uma época, era muito interessante também por causa dos meus amigos, né, que eles reconheciam as vozes também, né, aqueles que tinham contato com o Older e com o Oney na minha casa, reconheciam a voz também, então era bem legal, era bem divertido. Sim, igual eu estava falando, o Oney, quando ele dublou o Pica-Pau, ainda continuou assim por várias gerações, até do meu irmão, que hoje está com 17 anos, por causa das gravações, assim, né, mais os episódios que tem o pé de pano, que era o cavalo do Pica-Pau, a gente sempre, assim, era o nosso personagem preferido, a versão do Pica-Pau preferida, e era a voz do Oney. É engraçado, porque alguns desenhos e alguns filmes também que eles dublaram, depois foram redublados, né? E aí não tem a mesma graça, né? Pra gente que conheceu aquela época, aí perde um pouco da graça, independente de ser parente, né? Muitas vozes mudaram depois com modernização da dublagem, e isso foi uma pena para quem é da minha idade, né? Porque perde um pouco a referência, né? Os desenhos e os filmes não são a mesma coisa depois que troca as vozes. Tem personagem que é de certos dubladores. Você muda, não tem mais a mesma graça. Exatamente. Vira um ícone, né? Faz parte daquele personagem que você conhece, né? A voz faz parte daquilo, né? Eles já contaram para a família sobre o personagem da dublagem que eles mais gostavam de fazer? Eles se sentiam bem com esse tipo de trabalho? Olha, os dois gostavam muito de dublagem. Nunca me comentaram um personagem que eles preferiam fazer, mas os dois gostavam muito de dublagem, né? Eu tive a oportunidade algumas vezes de ir ao estúdio vê-los trabalhando com dublagem e também foi uma experiência bastante interessante. O Older, inclusive, tinha uma característica que eu não sei se algum outro dublador tinha, porque o Older às vezes fazia mais de uma voz num desenho animado ou num filme, né? E os dubladores, quando fazem diversas vozes, o que eles fazem? Eles fazem por passagem, né? Então eles fazem uma passagem gravando uma determinada voz de um personagem. Aí volta o filme e eles gravam a outra voz, né, separadamente.
O Older conseguia gravar duas vozes ao mesmo tempo, dois personagens diferentes ao mesmo tempo. Ele colocava o script dos dois e ele ia falando um personagem, quando entrava o outro, ele falava o outro personagem com uma voz diferente. Então ele trocava de voz e conseguia gravar dois personagens ao mesmo tempo. Eu nunca vi outro dublador fazer isso. Então era uma característica do Older bastante interessante. Ele era muito versátil na dublagem, né? Já o Oney, um pouquinho que ele mudava a voz, a gente já ouviu o Pica-Pau. É verdade, é verdade. O Oney tinha uma voz muito característica, né? Então você conseguia perceber que era ele. O Older não, o Older acho que ele tinha um range, né? Uma capacidade de vozes diferentes maior do que o Oney. Então, eu já teve caso de eu ver filme dublado pelo Older que eu não percebia que era ele. Não percebia que aquela voz era dele, de tão diferente que era da voz normal dele, né? Então o Older aí tinha uma abertura de vozes diferentes maior do que o Oney, né? O Oney a gente costumava perceber quando era ele dublando. Os artistas sorriem para o público e por trás das câmeras não são tão felizes como aparentam, como por exemplo Robin Williams, que era um humorista e não sabíamos que tinha depressão, por exemplo. Eles eram de fato felizes? Eu sei que todo mundo tem problemas, mas assim, eles eram realizados? Os dois eram felizes e os dois eram realizados. Como eu disse no comecinho da entrevista, eles tinham personalidades diferentes, né? O Older no dia a dia, na vida fora da tela, digamos, ele era mais reservado, ele era quase tímido, né? O Oney não, o Oney era completamente expansivo. O Oney que você via nos programas humorísticos era exatamente o Oney da vida real. Ele era um bagunceiro, dava risada, falava alto, onde ele ia era uma alegria. O Older não, o Older já era um pouco mais tímido, assim, um pouco mais reservado. Mas os dois com certeza eram felizes e eram realizados. Foram dois homens que fizeram muitas coisas na vida, né? E fizeram o que queriam fazer. Então acho que isso traz uma realização muito grande, né? Fico feliz, então, que eles eram realizados. Sim, obrigado. Em 1991, o Brasil teve uma grande perda que foi o Oney. E o ano após esse acontecimento foi o Older, só que de uma maneira bem trágica. Que foi uma bala perdida, ele estava no Rio de Janeiro, não sei se foi uma operação, de fato não sei detalhadamente o que aconteceu, mas ele chegou a perceber o que havia acontecido com ele, ou de fato ele estava dormindo e partiu sem saber? Uma pergunta até meio delicada. Não, tudo bem, não tem problema. A morte do Older realmente foi uma bala perdida, não se sabe de onde veio, não se sabe se foi uma operação, se foram bandidos, enfim. O apartamento dele dava janela para um morro lá no Rio de Janeiro, então ele comentava que volta e meia ele via e ouvia tiroteios lá, e nesse dia foi o dia dele, né? E foi muito azar, porque o tiro não entrou direto pela janela nele, o tiro bateu no batente da janela, que era de metal, e ricocheteou nele. A mulher dele estava do lado, eles estavam dormindo na hora. Ela disse que ele só deu um gemido assim e começou a sentar e caiu de volta morto já. Então acho que ele nem percebeu, pelo menos isso, né? Foi uma morte imediata, assim. O Oney não, o Oney foi uma morte bem mais sofrida, porque ele já estava doente há alguns anos, né? Ele tinha um problema grave de circulação e ele foi perdendo primeiro a sensibilidade nas extremidades, nos dedos das mãos e dos pés. Ele teve que amputar alguns dedos dos pés, inclusive. Então foi um processo mais longo e foi muito dolorido, né? Ele sentia muita dor. Ele ficou muito tempo aqui em São Paulo, na nossa casa, para fazer um tratamento. Ele morava no Rio, né? Mas ele ficou muito tempo na nossa casa aqui em São Paulo para fazer um tratamento aqui em São Paulo. Então a gente acompanhou mais de perto. O dele foi mais sofrido. E ele foi em casa, no hospital? O Oney foi no hospital. Ele passou mal em casa, o filho dele estava com ele, e aí correram para o hospital e pouco tempo depois ele faleceu. Uma grande perda para o Brasil, para nós que somos fãs. Eu fico imaginando como foi para você e para a família. Realmente, sim, é uma grande perda. É uma grande perda mesmo. Você se lembra qual foi o seu último momento com cada um deles? Com o Oney foi numa dessas vindas dele para São Paulo para fazer o tratamento.
apesar dele sentir dor o tempo todo, ele sempre fazia piada. Ele fazia piada até da doença, da dor e tudo mais. Então a última vez pessoalmente com o Onley foi aqui em São Paulo. Com o Older foi uma festa de família. Eu não lembro exatamente o que era, se era um Natal, alguma coisa do gênero, alguns meses antes do falecimento dele. Ele, na época, ele estava fazendo TV e teatro, então ele ficava no Rio direto, né? E como eu moro aqui em São Paulo, a gente não se encontrava com tanta constância assim, principalmente quando ele estava fazendo novela, porque aí não dava para ele sair do Rio, né? Então já fazia alguns meses que a gente não se encontrava pessoalmente quando aconteceu esse incidente da bala perdida aí. Entendo. Hoje eu acredito que na parte da dublagem eles são bem mais reconhecidos do que quando eles de fato estavam entre nós, porque naquela época a dublagem não era tão conhecida. É verdade. Eram atores ocultos. A diferença é que eles trabalhavam na TV também e por isso eram pouco conhecidos. É verdade. Mas o trabalho de gente como você, que faz um estudo e uma divulgação da dublagem, é que vem ajudando a todo mundo a conhecer quem eram esses dubladores, quem eram as pessoas atrás daquelas vozes que a gente se acostumou a ver, né? A gente ouvia aquela voz todo dia nos desenhos, nos filmes e tal. E o trabalho que você faz de divulgação, de resgate desses dubladores é super importante. Eu só posso te agradecer por isso. Obrigado. Luiz, você gostaria de deixar um recado para os fãs, em nome deles, você que conhecia eles, que conviveu, da forma que eles falariam, o que eles achariam? Eu acho que o recado que eu posso deixar é: curtam o trabalho deles, porque o trabalho segue, né? Eles não estão mais aqui conosco, mas o trabalho deles continua. Então curtam esse trabalho, apreciem esse trabalho. Eu acho que a melhor homenagem que a gente pode fazer a eles é isso. Sim, as pessoas que se vão, elas morrem no físico, mas estarão sempre lembradas, guardadas na nossa memória e no nosso coração também. É verdade, Isso que é verdade. Sim, sem dúvida. Luiz, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada mesmo. Como eu queria que eles estivessem aqui para a gente fazer essas perguntas a eles sobre o trabalho deles, mas infelizmente isso não é possível. Mas você nos deu essa alegria de poder ter contato com uma pessoa que teve contato com eles. E isso pra gente deixa a gente muito feliz. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer enorme. Quando você fez o convite, eu aceitei na hora, porque eu tinha certeza que ia ser bom. Né? Então, eu é que agradeço a você pelo convite da entrevista aqui e fico à disposição. Qualquer coisa que você precise, pode contar comigo. Muito obrigada, então. Eu é que agradeço. Um abraço para todo mundo que está assistindo. Sigam esse canal, muito legal. Muito obrigada.